Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com a live da quinta-feira. Hoje eu quero falar sobre os tipos de eletroencefalograma, que é uma dúvida que muito tem ocorrido na internet e também no meu consultório por esses dias. O que é que acontece? Eu tenho alguns tipos de exames que eu posso solicitar. Eu posso pedir eletro em sono e vigília, eletro prolongado e vídeo EG. O exame em sono, de preferência em sono espontâneo, porque algumas medicações alteram as ondas cerebrais e no sono induzido por medicação, eu posso ter algumas alterações que não são próprias do paciente, são próprias da medicação que eu fiz para a indução do sono. Em vigília, é o exame que o paciente tem que ter um poder de colaboração, para que ele não se mexa tanto, para que eu não tenha tantos artefatos de movimentos. Então, eu preciso da colaboração. Na neuropediatria, comumente eu peço em sono porque as crianças não colaboram. Então, de preferência, sono espontâneo, quer dizer, de preferência. Quando eu não consigo, eu tento o sono induzido, porém, somente algumas medicações podem ser usadas. Medicações que alterem as ondas cerebrais tiram o objetivo do exame. Eu quero estudar as ondas cerebrais, eu não tenho um sentido eu alterar as ondas para que eu estude as ondas que eu mesma alterei, né? Eletro prolongado é o mesmo eletro que nós começamos com ele em vigília e depois a gente permite que o paciente entre em sonolência. Ele é prolongado porque você fica mais tempo na maca, mais tempo para realizar o exame. E o vídeo EG é um exame de algumas horas, a gente faz no consultório normalmente se faz um vídeo EG de 12 horas, chegando a 12 horas, quer dizer, são várias horas, onde eu estou associada ao eletro, eu estou filmando o paciente. O vídeo EG, ele me dá muitos dados quando eu tenho um paciente que tem crises frequentes. Então, se ele tem crises diárias, é muito difícil que naquele dia ele não tenha crises, no dia do exame. Então, eu vou ter uma chance grande de pegar uma crise. Então, esse paciente vai estar sendo filmado e ele está com o eletro. E eu vou poder registrar essa crise. Não só os movimentos que ele faz desde o início da crise, como a alteração. Como que as ondas começam a se alterar. Qual é a origem da alteração? Qual é a localização inicial da alteração das ondas naquela crise que é desse paciente. Então, o vídeo EG, ele nos ajuda muito quando nós temos pacientes com muitas crises. Quando eu tenho um paciente que tem crises muito espaçadas, ele não nos ajuda muito, porque ele provavelmente ele não vai, é muita sorte, que no dia do vídeo EG ele vai ter uma crise. Então, é muito difícil que esse paciente que tem poucas crises, com espaços grandes entre as crises, ele tenha crises durante o vídeo EG. No eletro simples, que é o eletro em sono, vigília ou prolongado, que você não está sendo filmado, existe a possibilidade, que é sorte para o neurologista, quando você tem uma crise, porque você também haverá o registro, quer dizer, você terá uma crise eletrográfica. Isso, para estudo da onda, para o estudo da crise, para o estudo de classificação da epilepsia, isso é ótimo para o neurologista. Porém, a grande maioria das vezes, nós não conseguimos a crise eletrográfica. Eu consigo captar alterações intercrises, que nós chamamos interictais, que são alterações remanescentes, que ficaram da crise anterior. São alterações que o paciente possui entre as crises. Então, a grande maioria das vezes, eu consigo estudar as ondas cerebrais, porém estudar o intercrises. O eletro, ele é um exame que ele é de agora. Eu captei as ondas deste momento, que não quer dizer que são as ondas de sempre do paciente. Então, eletro, a gente repete, porque eu quero estudar tempos diferentes desse paciente. Por isso que às vezes mudam o eletro. A mãe diz assim, mas esse eletro está muito melhor do que aquele. Por que o eletro anterior foi normal e esse tem algumas alterações? O paciente piorou? Então, é uma análise que o seu neurologista tem que fazer. Mas, na grande maioria das vezes, você tem que pensar que eu tenho fazendo... o eletro é como se fosse uma amostra de ondas. Eu peguei uma amostragem, eu deixei ele um período, nesse momento, na máquina.
Então, eu captei as ondas que passaram nesse momento e o meu laudo se refere às ondas que eu captei ao tempo do exame. Então, eu vou pegar daqui a 6 meses outro grupo de ondas para estudar. E é o conjunto dos meus elétrons, por isso que o eletro se repete, que vai me dar uma ideia geral, uma ideia de evolução do paciente. E da onde vem a crise e qual é a crise. Então, o exame de eletro, ele é um exame temporal de agora. Ele perde a validade? Às vezes me perguntam isso, doutora, perde a validade? Não é que perdeu a validade, mas eu tenho exames anteriores do paciente, mas eles me ajudam a fazer um pensamento, não é que ele perdeu a validade. Porém, isso não quer dizer que neste momento essas ondas estão como estiveram naquela época. Podem ter mudado. E, na verdade, na neurologia infantil, como o paciente está em desenvolvimento, existe um amadurecimento de ondas e existe uma alteração de ondas que vai ser pelo próprio crescimento. Então, normalmente, o paciente evolui. Ele evolui, pode evoluir muito bem, ele pode não evoluir muito bem. Eu posso ter início com um tipo de eletro que se altera para outro tipo de eletro. O eletroencefalograma, hoje em dia, é um eletro digital, então é um exame que foi modificado no sentido de ser mais moderno hoje do que foi há 50 anos atrás. O exame antigamente era direto, em pena, no papel, então não havia como você rever. Hoje em dia, como é um eletro digital, é feito a captação desses sinais, é colocado num software, então eu tenho algumas formas de poder ver a mesma alteração por montagens diferentes. Então, isso é um termo técnico, mas dá mais informações. Hoje em dia, o nosso eletro está mais moderno. É como um aparelho de celular. Os aparelhos antigos te davam imagens muito ruins, te davam ligações muito ruins, melhorou muito a qualidade da sua ligação, a qualidade da sua foto, então você melhorou muito o desempenho do seu celular. Também houve um aumento importante do desempenho dos aparelhos de eletroencefalografia nos últimos anos. Então, no mercado existem algumas clínicas que possuem exames máquinas mais modernas e algumas clínicas com máquinas mais ultrapassadas. E, infelizmente, o paciente ele não sabe muito desses termos técnicos, então é importante que ele pergunte ao seu neurologista uma indicação, porque ele quer fazer um eletro, mas ele não sabe, normalmente tem pressa, então ele vai para a clínica que tiver vaga mais rápido, né? Então, e ele não sabe, talvez essa clínica não tenha um exame com uma qualidade. Então, é bom que o seu neurologista te indique, de preferência, a clínica que ele já conhece, porque todos os neurologistas em todas as cidades, eles conhecem as clínicas que eles atuam. Então, eles têm uma noção de quais são os exames de maior qualidade. A qualidade depende do aparelho e depende também do médico que lauda. Todos os neurologistas têm noção de eletroencefalografia, porém existe uma especialização para se laudar eletro. Então, tem profissionais habilitados para poder fazer esse laudo, quer dizer, analisar esses dados. Então, por isso, quanto mais experiente seja o médico que vai laudar, melhor a sua qualidade de exame, melhor a qualidade do laudo, mais informações você vai ter. O exame, ele é repetido, é como eu falei antes, ele é uma amostragem, então eu tenho uma amostragem dessas ondas cerebrais de agora, então eu vou repetir para ver como é que elas vão estar daqui a alguns meses e eu vou concluir a evolução do paciente com a evolução dos elétrons. Um eletro normal não me diz tanta coisa, porque eu precisaria ter uma sequência de elétrons normais. Eu posso ter, neste momento, vai ser laudado as ondas que foram captadas nesse momento. O paciente ficou 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos na máquina, foram captadas as ondas desses 50 minutos. Serão essas as ondas que serão analisadas. Se nesse momento, nesses 30 minutos, nesses 50 minutos, eu não tive nenhuma onda alterada, o meu eletro provavelmente sairá com um eletro normal. Porém, um paciente pode ter períodos onde ele tem uma normalização de ondas. Então, isso não me dá um contexto total. Então, por isso se repete eletro.
existe essa repetição de elétron. Eu quero que as pessoas me deixem os comentários. Estou vendo vários comentários, eu vou responder no decorrer da semana. Próxima quinta-feira eu venho de novo tentando um novo tema para vocês, tá bom? Beijo.